Existe uma ideia muito comum sobre autoestima, mas talvez ela esteja incompleta. Muita gente acredita que autoestima é simplesmente gostar de si mesmo, ou se sentir bem, ou se achar capaz. Mas na prática, autoestima é algo mais profundo. É a forma como você se enxerga, como você se interpreta, e principalmente como você se trata. Porque no fim, não é sobre o que você conquista. É sobre o significado que você dá a si mesmo. A autoestima nasce de dentro, mas ela é construída ao longo da vida. E aqui começa algo importante de entender. Você não nasceu se sentindo insuficiente. Você aprendeu isso. Desde cedo, você começa a formar uma imagem de si mesmo. Uma espécie de narrativa interna. Eu sou bom nisso. Eu não sou bom naquilo. As pessoas gostam de mim. As pessoas me rejeitam. E essa narrativa não surge do nada. Ela é construída a partir de experiências, de comparações, de validações, e muitas vezes de rejeições. A forma como você foi tratado, a forma como foi corrigido, a forma como foi reconhecido ou ignorado. Tudo isso vai moldando a forma como você passa a se ver. E sem perceber, você começa a acreditar nisso como verdade. Existe um ponto central aqui. Você não se vê como você é. Você se vê como aprendeu a se ver. E isso muda tudo. Porque se isso foi aprendido, também pode ser questionado. Na psicologia, a autoestima envolve duas dimensões principais. Aquilo que você acredita sobre si mesmo e aquilo que você sente em relação a isso. Ou seja, não é só pensamento, é emoção também. Você pode acreditar que não é suficiente e sentir vergonha por isso. Você pode acreditar que não é capaz e sentir medo de tentar. E isso começa a se refletir no seu comportamento. Você se cala quando deveria falar. Você evita quando deveria tentar. Você recua quando deveria avançar. A sua vida começa a ser moldada pela forma como você se percebe. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Grande parte dessa percepção não vem de você. Vem de fora. Ao longo da vida, você aprende que precisa merecer certas coisas. Precisa merecer atenção. Precisa merecer amor. Precisa merecer reconhecimento. E isso cria uma lógica perigosa. Eu só sou suficiente quando eu correspondo. Quando você acerta. Quando você agrada. Quando você entrega. E quando isso não acontece, você se diminui. Esse é um dos maiores problemas da autoestima moderna. Ela se torna condicionada. Condicionada a resultados. Condicionada à aprovação. Condicionada a padrões que nem foram criados por você. E aí surge um ciclo silencioso. Você tenta atender expectativas, não consegue sustentar, se frustra e reforça a ideia de que não é suficiente. Mas existe um outro caminho. E ele começa com uma mudança de perspectiva. Autoestima não é sobre se provar. É sobre se compreender. Quando você começa a olhar para si com mais consciência, você percebe algo importante. Você não é só seus acertos, mas também não é seus erros. Você não é só suas conquistas, mas também não é suas falhas. Existe um conceito interessante que diz que todos nós temos uma espécie de mapa interno da autoestima. Um mapa feito de momentos que nos deram orgulho e momentos que nos fizeram sentir pequenos. E sem perceber, a gente vive tentando fugir de certas partes desse mapa e provar outras. Mas enquanto você fugir de partes de si mesmo, você nunca vai se sentir inteiro. A autoestima não cresce quando você só valoriza o que é bom em você. Ela cresce quando você consegue integrar tudo, inclusive aquilo que você evita, inclusive aquilo que você julga, inclusive aquilo que você esconde. Porque o problema nunca foi ter falhas. O problema é acreditar que elas definem quem você é. Outro ponto importante.
Existe uma diferença grande entre autoestima e ego. E muita gente confunde isso. Autoestima não é se colocar acima dos outros. Não é se sentir superior. Não é precisar provar valor o tempo todo. Na verdade, isso muitas vezes é o oposto. Pessoas que precisam constantemente provar que são melhores, geralmente estão tentando compensar algo interno. Existe até uma ideia interessante sobre isso. Nem toda autoestima alta é saudável. Ela pode ser frágil. Pode depender da validação externa. Pode desmoronar com críticas. Enquanto isso, uma autoestima mais silenciosa, mais estável, não precisa se provar o tempo todo. Ela simplesmente existe. E talvez aqui esteja um ponto-chave. Autoestima saudável não é barulhenta. Ela é consistente. Ela aparece na forma como você se respeita. Na forma como você lida com seus limites. Na forma como você reage quando as coisas não saem como esperado. Porque a vida não vai parar de te testar. Você vai errar. Vai falhar. Vai se frustrar. A questão não é evitar isso. A questão é: o que você faz consigo mesmo quando isso acontece? Você se destrói internamente? Ou se acolhe? Você se critica de forma dura? Ou aprende com o processo? Você se abandona? Ou permanece ao seu lado? Autoestima é, acima de tudo, relacionamento. O relacionamento que você constrói com você mesmo. E isso nos leva para um ponto fundamental. Sem autoconhecimento, não existe autoestima real. Porque você não pode respeitar aquilo que não conhece. Muitas vezes, a baixa autoestima não vem da falta de valor. Vem da falta de percepção. A pessoa não enxerga o que tem. Não reconhece o que é. Não entende seu próprio caminho. E por isso, se sente menor. Mas quando você começa a se observar com mais atenção, quando você começa a entender seus padrões, suas reações, suas histórias, algo começa a mudar. Você deixa de se julgar tanto e começa a se compreender mais. E isso não significa passar a mão na própria cabeça. Significa ser honesto, mas também ser justo consigo mesmo. Existe uma ideia poderosa aqui. Você não precisa ser perfeito para se respeitar. Você precisa ser consciente. Autoestima não é construída só internamente. Ela também envolve o seu ambiente. As relações que você mantém, as pessoas com quem convive, os espaços onde você se coloca. Tudo isso influencia a forma como você se percebe. Se você está constantemente em ambientes que te diminuem, que te invalidam, que te fazem duvidar de si mesmo, sua autoestima vai sentir isso. Por outro lado, quando você constrói relações mais saudáveis, onde existe respeito, troca e apoio, isso fortalece sua percepção de valor. Mas cuidado com um detalhe. Isso não pode ser dependência. Porque se sua autoestima depende totalmente do outro, ela continua frágil. O equilíbrio está aqui. Você se reconhece internamente e se relaciona externamente sem se perder. Existe também uma ideia importante sobre comparação. A autoestima sofre muito quando você se compara o tempo todo. Porque você sempre vai encontrar alguém melhor em algo. Mas raramente você compara o contexto inteiro. A história, as dificuldades, o caminho. Comparação sem contexto gera distorção. E distorção gera insegurança. Talvez a pergunta mais honesta não seja: eu sou melhor ou pior que alguém? Mas sim: eu estou sendo mais consciente do que eu era antes? Porque no fim, autoestima não é competição. É evolução. E aqui está o ponto central de tudo isso. Autoestima não é um estado que você alcança. É um processo que você constrói. Todos os dias. Nas pequenas escolhas. Nas pequenas atitudes. Na forma como você fala consigo mesmo.
na forma como você se trata quando ninguém está vendo. E talvez a maior mudança comece aqui. Parar de tentar ser alguém diferente e começar a se tornar alguém mais consciente de si mesmo. Porque no final, autoestima não é sobre se achar incrível o tempo todo. É sobre não se abandonar, mesmo nos dias em que você não está bem. E quando isso acontece, você para de viver tentando provar valor e começa a viver a partir dele.